Olá galera, tudo bom? Ai, cachoeira. Ah lá, cachoeira do Itapemirim. Cachoeira do Itapemirim, essa foi boa. Aí galera, vem comigo hoje no passeio aqui na Praia Grande. Sexta-feira, à noite. A noite foi cheia. Agora é hora, né? Agora é hora. Dia 3. Dia 3, né, galera? Mês do seco de 2019. Galera, vou cantar aqui umas historinhas aí que a gente escuta quando mora no interior, né? Como eu sou do interiorzão mesmo, interior mesmo, pesado mesmo de Pernambuco, né? Do estado de Pernambuco. A gente escuta muita história, né? Muitas mesmo, galera, muitas histórias de verdade. Se eu fosse gravar uns vídeos, eu vou gravar uns vídeos aí, qualquer hora, falando dessas histórias, né? Falando dessas coisinhas aí que acontecem, que os mais velhos contam, né? Lá no interior, na roça, né? Pessoal que são da roça conta muitas essas histórias. Meu avô cantava, meu bisavô cantava pro meu avô. Meu pai contava pra mim.
Tem umas histórias aí, a delas que eu mais escutava era da comadre Fulozinha. Diz que era um dos espíritos, né? Os espíritos que ficava na beira do rio e tal. E também ela costumava ficar nas matas, né? Por dentro das matas, dentro dos matos fechados e tal. Então essa, não sei nem como é que chama, se é espírito, se é, não sei. Ela ficava enchendo o saco das mulheres, né? As mulheradas ficavam no rio lavando roupa. Assim, quando passava assim umas 5, 6 horas, que lá tem esse costume de as mulheres lavar roupa só na parte da tardinha, né? Assim, lá na minha região era assim. A mulher ia pro rio lavar roupa na parte da tarde. Então ela costumava passar assim do horário, né? Assim, era um horário. Lá sempre tinha a lua era bem clarinha, né? A lua era da hora. Então a mulherada costumava ficar até 6, 7 horas da noite, até mais. Aí depois ia tomar banho, né? Lá acabava de lavar roupa lá. Colocava a roupa pra, como é que eles falam lá, é quarar, né? Quarar. Quarar a roupa nas pedras, nas árvores, né? Que ficavam em volta ali do rio. Então ela falava, mulher, vamos colocar as roupas aí pra quarar, né? E vamos aproveitar e vamos nesse intervalo a gente tomar banho. Era assim. Era bem desse jeito. Aí quando era, não diga assim toda vez, né, galera? Isso aí era raro acontecer, né? De escutar a risada dessa tal fulozinha aí, né? Era uma risada bem alta, parecia risada de bruxa, né? Quando ela tava dando risada assim, a mulherada lá contava, né? As mais antigas, que era porque ela já tinha feito alguma coisa errada, né? Ela até deve ter feito alguma brincadeira aí com as mulheradas, né? Uma delas é amarrar as camisas de manga comprida, né? Ela dava aqueles nó, né? Nas camisas dava nó. Nas calças compridas, né? Ela pegava, amarrava as pernas. As mangas da camisa ela amarrava uma na outra, né? Fazia tipo de uma trança, né? Na roupa menor, né? Fazia tipo de uma trança. Amarrava uma na outra e fazia aquelas tranças, né? Dava aqueles nó ruins de desatar, né? E dava aquela risada. Ficava dando aquela risada, tirando sarro das pessoas que estavam ali no rio lavando roupa, né? Eu não sei se isso é verdade, mas isso aí fala muito no interior do Nordeste, né? Não sei se no interior dos outros estados, como Sergipe, Alagoas, Bahia.
Piauí, esses outros estados aí do Nordeste, essas coisas aí que fala alguém fala essas coisas. Eu sei que lá no estado de Pernambuco sempre fala. Dessa lenda aí, dessas coisas aí que acontecia com a comadre Fulozinha que fazia essas brincadeiras, né? E também tinha, galera, tinha o tal do Saci, né? O Saci é aquele que foi sério aí no sítio do Pica-Pau, né, amarelo, que tinha o Saci, né? Eu não sei se o Saci é o mesmo ou é outro Saci. Sei que esse Saci aí, que eu tô falando, lá no interior do Pernambuco, o que é que ele fazia lá? Esse aí agia mais era à noite. É, o Saci Pererê, que a gente conhecia lá no Nordeste, era mais ou menos assim. Ele pegava os cavalos, né? Pegava os cavalos, as éguas e os bois, né? E quando eles estavam juntos, tem o secado que eles ficam juntos à noite, né? Preso, para dormir a noite tudo junto, né? Então ele amarrava o rabo um do outro. Amarrava, bem amarrado, o rabo do outro, dos cavalos, dos bois, tudo junto. Quando o cara acordava de manhã, que ele ia ver, tava aquela bagunça. De rabo de cavalo amarrado um no outro, rabo de cavalo amarrado no boi, na égua, no... E aquela bagunça toda que dava um trabalhão danado pro cara desatar tudinho, para depois soltar o rebanho de animal pro pasto para ir passar, né? Pensa do cara atrevido, esse saci, viu? E também quando tinha só um animal só, no secado assim, eles faziam aquelas tranças bonitas, né? No rabo dos animais, né? No rabo do animal que estava sozinho. Ele fazia aquela trança e dava um nó danado mesmo, nó vindo desatar. E os caras ficavam tudo doidos com aquilo, entendeu? Era uma das histórias, era essas duas histórias que eu falei, entendeu? Eu não sei se é verdade ou é só lenda mesmo de história lá do Nordeste, né? Essas duas aí, do Saci e da comadre Florzinha, eu escutava bastante isso. E também tinha a outra história que meu pai contava, que era da mula, a mula sem cabeça, né? A mula sem cabeça era uma... Disse que era se veio de uma história falando que tinha uma moça, tinha um casal, né, que tinha uma filha moça, que era muito rebelde, né? Muito rebelde mesmo. Não respeitava o pai, não respeitava a mãe, não respeitava a vizinhança, era muito rebelde, boca dura, né? E briguenta, e muito ruim a moça. E, e ela ficava chamando os palavrões lá, que eu não gosto de falar, mas eu vou ter que falar, eu não gosto muito de palavrão, e não gosto desse linguajar aí de xingar, né? Tem um perdoe que eu vou falar aqui, mas os palavrões era mais ou menos assim, era xingando os outros. Ela falava assim com os outros, com as outras pessoas, né? Principalmente com o pai e com a mãe dela dentro de casa, né? Era bexiga lixa, bexiga lixa, peste dos infernos, cabrunco, era febre do rato, bobônica preta. E por aí, isso era o que eu tô lembrando, né? Mas tinha muito mais. Amaldiçoado das costas oca. Com o pai e com a mãe ela falava isso, galera. Imagino com a vizinhança e com os outros parentes, né? Tomara que o diabo não sei o que, tomara que o diabo te leve, o diabo te carregue para a profundeza dos infernos, essas coisas. Então, quando foi um determinado dia,
essa moça ficou muito ruim, né? Doente. Ela ficou doente, tal. E chamaram, não tinha remédio que curasse a doença dela, né? Ia na farmácia, um remédio, comprava, não dava certo. Ia no médico, o remédio vinha, não dava certo. Ela tomava o remédio, piorava, até que ela chegou a não aguentar e faleceu, né? Então, no dia que ela faleceu, ela morava num determinado local, bem longe da cidade, né? Era um sítio, né? Cheio de árvore, pé de manga, pé de jaca, essas coisas do interior que tem muito isso, sítio, né? Pé de banana, pé de abacate, pé de todo tipo de fruta, né? Tinha no sítio onde ela morava. E na noite que ela faleceu, dizem lá, eu não vi, é só o que eu tô contando, é o que falaram pra mim lá quando eu era moleque, criança lá no interior, né? De Pernambuco. Aí os pés de fruta que estavam carregados, caiu todas as frutas, né? E à noite deu aquele vento forte, derrubou tudo, as frutas, derrubou até a árvore, né? Até pé de frutas caíram também, caíram pela raiz. E foi um desastre só na região lá, na região inteira. Só não lá no sítio, mas na região inteira. E quando foi enterrar a moça, quando foram enterrar ela tava de um jeito, né? Quando começaram a jogar terra em cima, começou a ficar de outro jeito, né? E aí é o que canto lá. Aí o que aconteceu? Passou uns 7, 8 dias, começou a lenda da mula sem cabeça. Eu não sei se tem outra história dessa lenda da mula sem cabeça. A que eu conheço é assim, né? Se tiver outra, não faz mal, né? Porque cada região é contada de uma história mesmo. Porque ninguém nunca viu isso, né? Uma lenda já está dizendo, né? Uma história. Não sei se é verdade, se é mentira. Então, galera, começou a andar, a assombrar a população lá nessa região, nos sítios, nas fazendas, né? Essa mula sem cabeça, fazendo barulho. Parecia doido, um cavalo andando no asfalto, né? Fazendo aquele barulho, né? Pof, 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 né? Pof, pof, fazendo esse barulho assim, né? E a maioria das pessoas saía para dar uma olhada e via que ia passando um animal, mas sem a cabeça. Aí todo mundo corria de volta para dentro de casa com medo, né? Então a história é essa. Então ela assombrava as pessoas desse jeito. Era desse jeito que ela assombrava as pessoas. E tinha também, galera, outra história aí, que era também de uma moça, né? Que era também rebelde. Rebelde com os pais, com todo mundo, né? Cruel. Gostava de judiar, tal, dos animais, das pessoas. E o que aconteceu com essa aí? Ela cresceu, né? Ficou mocinha e tal. Depois ficou adolescente. Aí que ela virou. O pai dela jamais queria que ela virasse uma coisa desse mundo. Era o cuidado que o pai dela tinha e a mãe tinha também, né? Com ela. Para que ela não virasse. Era lá nós era quenga, né? Para que ela não virasse quenga. Aqui no estado aqui é prostituta, né? Lá no Nordeste vira quenga, né? Que lá os cabaré lá se chama, no interior, se chama quirimba, né? Quirimba. As meninas que vão pro quirimba, elas são quenga, né?
Então, o pai dela ficava muito preocupado com isso e só ficava falando isso pra ela. Ela foi se revoltando mais ainda, se revoltando, cada dia que se passava mais, crescendo e se revoltando. Até ela virar Kenga, né? Ela virou Kenga, só que não sei se ela foi assassinada ou se ela morreu assim mesmo de uma morte natural, né? O que eu sei dizer da história é que a partir do momento que ela morreu, começou na região lá onde ela vivia, apareceu a lenda da perna cabeluda, né? Fazia muito barulho quando passava, né? Então o povo falava que era a perna cabeluda. A perna cabeluda que muita gente saía para ver e via só aquela perna grande, cabeluda, né? Andando. Aí todo mundo se assustava, alguns chegavam até a desmaiar, porque era muito feio, né? Uma perna cheia de cabelo andando sozinha, né? À noite. Mas era à noite, fazendo barulho. E aí continuou essa história, essa conversa lá do interior de Pernambuco, dessa perna cabeluda, dessa moça que virou Kenga e de repente morreu. E começou a aparecer só a perna dela, né? E todo mundo falava que era ela, né? Que era essa moça que tinha morrido, que tinha virado Kenga, né? E o pai não gostava muito, amaldiçoou ela. A mãe amaldiçoou ela, ela morreu, ficou só a perna, ambulando pelo interiorzão lá de Pernambuco e ninguém sabe qual foi o tipo de maldição, né? Ninguém fala, mas... Eita. Mas eu sei que foi assim, galera. A história que eu escutava quando era moleque lá era assim, né? Era desse jeito. Essa moça da perna cabeluda. Essas histórias que eu tô falando é de um jeito, cantado de um jeito, cantado de outro, né? Eu canto do jeito que eu via, que eu escutava meu avô falando. E depois a minha mãe, né? Depois meu pai falava também nas casas de farinha. E a gente tava acostumado a escutar desse jeito. Eu não sei se eles queriam amedrontar as meninas, minhas irmãs, né? Não sei. Pode ser. Tudo faz sentido. Mas eu não vou pagar pra ver essa perna cabeluda, nem esse saci, nem essa outra aí, mula sem cabeça, né? Deus me livre. Tô fora. E também tem a história do lobisomem, né? O lobisomem era um... De dia, pessoal, é o que eu escuto também, galera, é o que me falaram, né? E a história que eu falo é que me falaram, né? Que me falaram. Não é eu que invento, não. É que me falaram quando era criança lá no norte, interiorzão de Pernambuco. E é o seguinte, a, a história é assim, ó, do lobisomem. De dia, galera, ele é um homem normal. Ele é um homem normal, né? Ele é conhecido de dia. Ele aparentemente ele é um homem normal, uma pessoa normal. Anda no meio da sociedade, trabalha, faz o seu trabalho normal. Só que ele nunca almoça junto com os outros colegas de trabalho, né? Por que ele não almoça junto? Porque tem um porém aí. Ele só come fígado, né? Só come fígado. Então esse lobisomem ele é conhecido também como Papa Figo, né? Depois descobriram que ele era um homem normal, mas só comia fígado, então colocaram ele como Papa Fígado, Papa Figo. Então, Papa Figo é o seguinte, por que ele comia figo? Mais de criança, né? Comia figo de criança, criancinha. Então ele diz
o pessoal lá que ele tinha um soldado que trabalhava para ele, né? Que de dia esse soldado dele roubava as crianças, é, matava as crianças, tirava o fígado, né? E levava para ele. Ele recebia uma grana. Isso é muitos anos, né? Muitos anos não, até mais de um século, sei lá, século passado, sei lá, sei que a história era assim. Mas por que ele gostava só de fígado de criança? Porque se ele não comesse o fígado da criança durante o dia, ele não podia estar no meio das outras pessoas, né? Ele não podia estar no meio das outras pessoas. Ele crescia bastante a orelha, né? A orelha dele crescia bastante a chegar a um ponto, galera, de arrastar no chão, né? Então o fígado de criança, o fígado das crianças que o soldado dele pegava durante o dia, né? Era para não crescer a orelha dele e ele tá no meio da sociedade normal, como se fosse uma pessoa normal, né? Aí então à noite, o que acontecia? À noite ele virava lobisomem, virava lobisomem. Virava lobisomem, saía da toca dele, do lugar dele, e ia aterrorizar a população. Com as suas carreiras, né, assombrando as pessoas, gritando. Às vezes tinha gente naquelas casas de farinha, né, do interior, aqueles lampião de gás aceso, né, tal. E fazia o seguinte. Aí ele parava na frente das casas de farinha e ficava aterrorizando, né, as pessoas que estavam ali fazendo farinha à noite, né. Então ele parava, ficava rodeando a casa de farinha e tal, fazendo barulhão, né, limpando, gemendo. Aí chegava na porta da casa de farinha, falava assim, ó, comendo rato cru sem sal, sem farinha. Comendo rato cru sem sal, sem farinha. Aí tinha alguém corajoso, a conversa dele era esse no portão da casa de farinha, né? A conversa do lobisomem era essa. Aí tinha algum corajoso, falava, ô compadre, já que ele tá falando que tá comendo rato, né? Comendo rato cru, sem sal e sem farinha, vamos jogar uma pedra de sal para ele e uma cuia dessa farinha, né? Para ver se ele vai embora. Aí os caras tem aquelas portas que abrem duas partes, né? A de cima e a de baixo, né? Aí o cara vinha, o corajoso lá, abria um pouquinho a brechinha da porta de cima e jogava para ele a farinha e o sal, né? Pronto. Diz que era assim. Aí ele pegava aquela farinha e o sal ia embora, deixava todo mundo em paz. Era assim a noite toda no sertão, na Caatinga, nos sítios, nos brejos lá em Pernambuco, né? Era a história que o povo conta, né? A história que eu aprendi a falar foi essa, né? Que eu aprendi com os mais velhos, com os mais antigos lá em Pernambuco. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mas é assim. Sei que é assim. Essas histórias aí, galera, é contada, né? Tanto essas que eu acabei de contar, como as outras, né? É de um jeito diferente. Cada um aprendeu de um jeito, né? Então, vamos enfrentar aí, né? Com o vídeo. Eu dei uma paradinha para conversar com o cara, mas o cara não veio. Então, vamos embora. Então, galera, vocês gostaram da minha história aí, da minha historinha lá do interior de Pernambuco? Então, se inscreva no meu canal aí, deixa o seu joinha, né? Assista o vídeo, né? Deixa o seu joinha e depois se inscreva, quem não for inscrito, né?
Quem já é inscrito, muito obrigado. E quem não for inscrito, se inscreva no J13PG. Assim que se inscrever, né? Não se esqueça de deixar acionar aí o sininho, né? Para estar recebendo um novo vídeo. E eu agradeço a vocês de coração. Aos que já são inscritos, né? Muito obrigado, né? Curta o vídeo aí. Deixa o seu joinha. E um forte abraço aí. E galera, depois eu vou contar outro acontecimento. Que aconteceu, mas esse acontecimento aconteceu comigo mesmo. Comigo mesmo, né? Lá no interiorzão de Pernambuco. Aconteceu comigo quando eu era chegando na adolescência, né? Então isso aí eu vou ficar para outro vídeo, né? Forte abraço, vou encerrar o vídeo aí. Muito obrigado. E Deus abençoe todos vocês aí.